Em Salvador, as agências funcionaram parcialmente no primeiro dia de greve dos servidores dos Correios. Ricardo queria enviar um documento via Sedex para Recife. No balcão foi informado do possível atraso na entrega da correspondência. Preocupa bastante porque era uma encomenda importante e eu tenho um certo receio de não chegar a tempo. A adesão da categoria foi mesmo maior no setor operacional dos Correios, responsável pela triagem e distribuição diária de mais de 1.300.000 correspondências no estado. A categoria reivindica reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho. A pessoa que vem trabalhar nos Correios, que faz o concurso na área operacional, ela começa com R$ 806 o salário dela. Então, se você tem aí um salário mínimo, que está conseguindo reajuste em janeiro, vai para 600 e poucos reais. A gente entra ganhando na empresa 806, quando chega lá na frente, a inflação não está tão controlada como era. Você vai ter um trabalhador que depois do desconto em folha vai estar ganhando quase o salário mínimo. Então, não tem condição. A paralisação é nacional e por tempo indeterminado, segundo o sindicato. Diante da greve, a empresa de Correios e Telégrafos se pronunciou através de uma nota. Informou que tem se esforçado para fechar o acordo coletivo de trabalho junto à categoria. Em relação aos possíveis atrasos nas entregas de correspondências, disse que pretende normalizar a situação o mais rápido possível. E a gente continua falando sobre a greve dos funcionários dos Correios, agora ao vivo com o repórter Vinícius Cunha. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos de casa. Neste momento, nós vamos conversar aqui com o coordenador da Coordenadoria de Defesa do Consumidor, Rubem Carneiro Filho, que está aqui ao meu lado, para tirar as dúvidas de você que está em casa e que não recebeu a sua correspondência. Muito boa noite, Rubem. Por exemplo, quem tem uma fatura para receber via Correios, né? O que ela deve fazer? Ela deve procurar tentar de uma outra forma pegar essa fatura ou pode esperar o retorno aí dos funcionários? Boa noite a todos os telespectadores da Rede Record. O CODECON, que é um órgão da Prefeitura Municipal de Salvador, vem aqui realmente explicar à população como proceder. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no seu parágrafo 1º, inciso 3º, diz que o consumidor não pode arcar com aquilo que ele não produziu. Então, se ele tem alguma coisa a receber, a pagar, ele não pode ser lesado, não pode ser onerado em decorrência da greve dos Correios. Ele não vai pagar juros, ele não é obrigado a pagar juros, nem é obrigado a pagar multa nesses carnês que ele não recebeu a tempo hábil de pagamento. As datas devem ser prorrogadas de vencimento pelas empresas cobradoras ou o consumidor, nesse caso, ele deve buscar outros meios, como internet ou outras formas para tentar pagar esses boletos? Não, a data vai ser prorrogada e ele só vai pagar quando ele receber o boleto de pagamento na sua residência, como é o de certo que ele recebe todo mês. Ele precisa entrar em contato com a empresa cobradora? Não precisa. A empresa vai enviar para ele, assim que acabar a greve, o boleto de pagamento, sem cobrança de juros, sem onerar o consumidor. Caso a empresa venha onerar o consumidor, eu aconselho ao consumidor procurar o CODECON, que é um órgão da Prefeitura de Salvador, para que possamos fazermos uma audiência de conciliação rápida ou entrarmos em contato com a empresa, informando que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, desrespeita ao ele pagar juros e ser onerado nesse caso de greve. Rubem, em casos de correspondências que o consumidor não receba em casa, ele seja prejudicado de qualquer forma aí, né? Às vezes ele vai receber pelos Correios algum material que seja perecível, algum outro tipo de prejuízo. O que ele deve fazer? Qual o procedimento? A quem ele deve reclamar? Ele deve reclamar no próprio CODECON, que é a Coordenação de Defesa do Consumidor, que está aí para defender você, que é consumidor. Ele deve nos procurarmos, tanto na Rua Chile, número 3, ou nos postos Itapajipe, lá na Rua Porto dos Mastros, ou em Cajazeiras, a fazer sua reclamação, onde nós iremos chamar a empresa, iremos chamar os Correios, e ele vai receber tudo aquilo que ele realmente teve o prejuízo em decorrência da greve. Ele deve guardar comprovantes? De que forma ele deve se guardar em relação a isso? Deve guardar todos os comprovantes do dia que ele iria receber. Se for algum valor que ele perdeu em dinheiro, guardar o comprovante desse valor para que ele receba, em caso de ser uma coisa em dinheiro, corrigido pelo INPC ou IPCA durante o período de greve que ele ficou sem receber.
Tem algum meio de comunicação aí da Codecon junto ao consumidor, que ele possa ligar para tirar dúvida, ou algum meio de internet, alguma coisa do tipo? Tem sim, ele pode ligar por 2203-3417, entrar em contato com o Codecon, que lá nós iremos com certeza resolver o problema do consumidor e ele não será lesado de forma nenhuma. Vamos repetir mais uma vez só para o consumidor ficar atento, o número? Ligar por 2203-3417, que é o número direto do Codecon. Tá ok, Rubem, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Bahia Record. E é importante lembrar que os servidores dos Correios estão neste momento realizando uma assembleia na região do comércio para decidir aí os rumos do movimento. Juca ou Carol?